Fala galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Cara, glória a Deus por esse vídeo. Eu queria que se você clicou nesse vídeo, o Senhor tem algo para falar com você. Eu quero tentar ser bem breve e otimizar um pouco o tempo para que esse vídeo seja rápido, né? Não quero estender muito, mas é algo bem pontual onde o Senhor ele tem ministrado ao meu coração esse tema dessa mensagem. Tem falado bastante comigo nesses últimos dias. Foi um devocional que eu fiz que eu senti a necessidade de compartilhar, principalmente de gravar um vídeo sobre isso, né? E então, bora lá. Nesses últimos dias eu tenho lido o livro do profeta Jeremias e, cara, é nítido o quão misericordioso Deus ele se mostra com o povo de Israel, com o povo de Judá, sabe? Existem consequências que o povo de Israel ele colheu e que ele vivenciou, mas também a todo tempo o Senhor ele usou a vida de Jeremias, no livro de Jeremias, para chamar eles a um arrependimento, sabe? Convidar eles de novo para um novo estilo de vida, um novo posicionamento, sabe? É lindo ver também a forma como Deus ele demonstrou amor e insistir no povo de Israel, sabe? Até da mesma forma que durante o vídeo você vai perceber que o Senhor ele nos insiste, sabe? Ele insiste em nos ter de novo, sabe? Ele nos insiste em convencer a amar Ele de uma forma. Ele nos ama também tanto a ponto de não desistir de nos ensinar e nos perdoar, entende? Então, para a gente continuar, eu vou ler os primeiros versículos de Jeremias 2, que é do 1 ao 3, que diz assim: Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eu lembro-me de ti, a bondade da tua juventude, o amor das tuas bodas, quando tu vieste após mim no deserto, em uma terra que não era semeada. Israel era santidade para o Senhor e as premissas da sua expansão. Todos os que devoram serão tidos por culpados, o mal lhes sobrevirá, diz o Senhor. Ou seja, cara, lendo esses versículos, esses primeiros versículos, quando fui fazer meu devocional, o Senhor, ele soprou uma frase na minha mente, sabe? Que Deus, ele escolhe não se lembrar dos nossos pecados, ele nos perdoa, ele decide jogar os nossos pecados no mar do esquecimento, mas ele sente saudade das nossas primeiras obras. Olha que forte isso. Ou seja, de fato, aquilo que em algum momento da nossa trajetória nos afastou do Senhor, sabe? Algo que nos fez esfriar espiritualmente, algo que nos distraiu, pecados cometidos, falhas, enfim, são tantas coisas que podem acabar nos separando de Deus por períodos esporádicos. Sabe, são tantas falhas, tantos pecados que a gente pode ter cometido com o Senhor que podem ter nos afastado, mas que o Senhor ele decide não se lembrar. Mesmo aquilo que nós já fizemos, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós estamos fazendo, o Senhor ele deixa claro que ele decide se esquecer disso. E a prova disso está nesses versículos que nós vamos ler agora. O primeiro é Hebreus 8:12. Ele fala assim: Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas iniquidades não me lembrarei mais. Ou seja, cara, Deus ele tá dizendo, daquilo que você fez, daquilo que você tá errando, daquilo que você tem falhado comigo, se arrepende desse pecado que eu não me lembrarei mais. Isso não vai te aprisionar pro resto da sua vida, está no passado. Eu não vou mais me lembrar disso. Entendeu? Isso não vai mais te atormentar. E o próximo é Isaías 43:25, que diz assim: Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e não me lembrarei dos teus pecados. Cara, olha quão bom Deus é, sabe? Olha quão misericordioso o Senhor é em falar que mesmo que a gente tenha errado com Ele, sabe? Mesmo que nós por muitas vezes ferimos o coração de Deus, Ele escolhe não se lembrar quando a gente se arrepende. Ou seja, o passado ele não tem mais poder sobre nós. Só que daí é que entra outra parte desse tema dessa ministração. Como a gente falou antes, Deus ele escolhe não se lembrar dos nossos pecados. Só que as nossas primeiras obras, que também estão no passado, por muitas vezes, porque deixamos de praticar, elas geram saudade no coração do Pai. O que um dia, lá atrás, nos aproximou de Deus, nos fez começar a caminhar com Jesus, hoje não mais praticado, vivendo apenas no passado, junto com os pecados que Deus já perdoou,
geram saudade no coração do Pai. O Pai, ele sente saudade, Jesus, ele sente saudade das nossas primeiras obras. Porque ambos moram no passado, por muitas vezes, né? O certo seria as primeiras obras, elas nunca estiverem só no passado. Mas, de fato, as nossas primeiras obras, falando no sentido literal de primeiro, elas estão no passado, quando a gente estava com aquele amor fervente por Jesus, sabe? Curioso, conhecendo tudo, buscando aprender, sabe? Pedindo conselhos. Eles estão no passado, ao lado do quê? Daquilo que a gente já falou, dos pecados que foram perdoados. Ou seja, o Senhor, aquilo que aconteceu no passado, ele escolhe não se lembrar mais. Aquilo não pertence mais ao nosso presente, ele está no passado. Mas por que da mesma forma que os pecados devem permanecer no passado, a gente trata as primeiras obras igual e mantém as primeiras obras no passado? Por quê? Para Jesus, gente, para Jesus, existe um nível de prioridade e importância muito grande em não só ter vivido as primeiras obras, mas em preservar as primeiras obras, preservar a essência do primeiro amor, sabe? É um jardim, é algo, é como se fosse uma planta, assim, você vai cultivando, você rega, você aduba, você bota no sol, você cuida, que você preserva isso. Isso que você faz de preservar o simples, que é aquilo que Deus pede, o amor por Ele, primeiro mandamento, amor a Deus. Esse ato de você fazer isso, de amar o Senhor e cultivar esse amor, vale muito mais do que 1000 sacrifícios. 1000 sacrifícios. O que seria 1000 sacrifícios? Ah, mas eu sirvo na igreja, mas eu tô presente na escala, eu vou em todos os eventos, mas eu compro todos os ingressos, eu até prego, eu cuido de pessoas e isso e aquilo. Mas, cara, onde tá o seu secreto com Deus? Onde tá o seu secreto com Jesus? Cadê a intimidade? Cadê o primeiro amor? O que é a prática das primeiras obras? Era, cara, quando a gente se dobrava do lado da nossa cama, a gente chorava. Deus me perdoa, Deus eu te amo, Deus eu quero a tua presença. Sabe, agora é só prática religiosa. É orar antes de dormir porque tem medo de ter pesadelo. Cara, não, isso não é amor. Amar a Deus de todo o coração, em verdade, ele tem muito mais impacto do que qualquer renúncia, ego, prática religiosa, ambição egoísta, qualquer uma coisa. Porque do que adianta, sabe, a gente fazer tudo, mas tipo, esse tudo ele não tem o mesmo peso que amar a Deus intensamente. Você consegue entender isso? A profundidade disso? Então, reflita, sabe? Era isso que eu queria trazer para vocês, para que vocês venham pensar que por muitas vezes imitar o que a gente fez no passado não parece ser tão ruim. Ah, Gabriel, como assim? É pra mim ser o velho homem, pra eu voltar a pecar, aquilo que Deus já perdoou, para aquilo que eu já me arrependi? Não. Mas porque você deixou no passado quem Deus queria que você fosse hoje. Alguém humilde, manso, alguém que era criança, né? Não num sentido infantil, mas é dependente de Deus, sabe? Que tratava o pai como tudo. Então, às vezes a ideia de imitar o passado não parece ser tão ruim. Só que a gente se esquece disso, sabe? Então, eu espero que você tenha se edificado por essa mensagem. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e valorize o amor de Deus. Porque, como eu falei no começo, Deus ele esquece seus pecados. O seu pecado não te aprisiona mais, você é livre. Mas não mantenha no passado também o seu primeiro amor, porque Deus sente saudade disso. Bom, eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que essa mensagem tenha edificado seu coração e possa te aproximar de Jesus. Eu oro para que tudo isso, em nome de Jesus, venha dar frutos na sua vida espiritual e que a gente possa crescer juntos com Jesus. Amém? Deus abençoe.